Senador, o senhor tem um projeto de lei que foi encaminhado, de sua autoria, né? Que é o projeto que limita, né? A taxa de juro cobrada por cartão de crédito pelos bancos, né? Em 30%, é isso, né, senador? Exatamente, o Emerson. Nós já apresentamos desde o início da pandemia. Aí houve uma fortíssima pressão dos bancos e depois, surpreendentemente, uma pressão também contrária ao projeto, não é? De grandes lojas varejistas. E aí eu fiz entender bem por que o comércio, que deveria defender a redução das taxas de juros, está contra a redução das taxas de juros. Aí eu fui verificar. As grandes lojas varejistas também possuem o seu próprio cartão de crédito, seu próprio banco. Sim. E ganham mais com as taxas de juros do que com os produtos que vendem. Eu poderia citar Carrefour, Renner, Quero-Quero, Magazine Luiza e tantas outras grandes e poderosas lojas varejistas que se posicionaram contra a redução das taxas de juros. Veja bem, o cidadão, hoje, em razão da crise e do desemprego, muitos brasileiros estão levando comida para casa graças à utilização do cartão de crédito. Mas e quais são as nossas taxas de juros? Sim. Chegamos até a 1.200, tem 790% ao ano. A média é de 312%. A taxa de juros média no Brasil dos cartões de crédito é de 312%. Quem tem condições de pagar essa taxa de juros? Como sairão do buraco uma taxa de juros nessa altura? Isso é uma agiotagem oficializada. É a mais alta taxa de juros do mundo. Eu percorro, pesquiso, vou buscar informações. 76 países limitaram as taxas de juros. Nenhum deles admitem taxa de juros acima desses 30% que nós queremos aqui só no período da pandemia, de março a dezembro. Depois que o Banco Central regule, ou então que legislemos definitivamente essa proposta que nós estamos apresentando para facilitar a sua aprovação, ela tem vigência só até dezembro. E assim mesmo essa resistência. Os outros países, vamos citar alguns, Portugal 15%, Japão de 15% a 20%, Colômbia 18%, Indonésia agora 24%, Espanha de 18% a 24%. Na Espanha o banco cobrou 27%, foi condenado pelo crime de usura, agora em março. Meu projeto institui o crime de usura. Quem não respeitar o limite estabelecido incorrerá em crime de usura e haverá condenação. Nós temos que moralizar isso, não é? Olha, de todos os países da América Latina, num ranking feito em 2017, o Brasil teve uma taxa média de 352%. O segundo colocado foi a Argentina, com 47%. Isso em tempo de normalidade, não agora, nessa calamidade. Não é? Mesmo em tempo de normalidade, as taxas de juros do Brasil estavam na estratosfera e dos outros países lá embaixo. Aí alguém diz, olha, mas vai comprometer a liquidez. Não, não é o banco que garante a liquidez. Quem garante a liquidez e tem ferramenta para isso é o governo. O banco não é uma indústria que fabrica dinheiro. O dinheiro não é fabricado no banco. Por isso, essa é uma conversa para boi dormir, uma conversa fiada, é uma argumentação sem consistência alguma e que não pode convencer ninguém, a menos os de má fé. Portanto, nós podemos citar números. Agora o Canadá reduziu para 10%, nos Estados Unidos, depende do estado, porque lá há autonomia para legislar nos estados, né? Então, de 6% a 14% lá nos Estados Unidos. Então, olha,
É um absurdo você pensar em resistir a uma proposta como essa, num período dramático como esse que nós estamos vivendo, com uma dificuldade econômica incrível, financeira pior, com a população perdendo emprego, com o desemprego crescendo. E olha, outro dado: antes da pandemia, 65% das famílias brasileiras endividados, brasileiros Sim. endividados, e 74% no cartão de crédito. Desses 65%, 74% no cartão de crédito. Então, veja muita que coisa. é uma providência fundamental, necessária, indispensável. Não falem a bobagem que vai comprometer a liquidez. Os bancos vão estar dispostos, sim, a entregar o dinheiro. E, aliás, eles ganharão com o seguinte: diminuirão a margem de lucro, é verdade. Mas a inadimplência será reduzida também significativamente. Então, uma coisa compensa a outra. E o espaço da inadimplência também, o tempo da inadimplência também será reduzido. E nós teremos, provavelmente, uma maior utilização do cartão de crédito. Então, uma maior movimentação do dinheiro, não é? Então, só há argumentos favoráveis. Eu espero que amanhã de manhã nós teremos uma reunião do Colégio de Líderes e vamos definir a data. Eu espero que não ocorra um recuo, porque houve um compromisso. O compromisso foi assumido de que votaríamos nesta semana. Então, só falta dizer se é quarta ou quinta-feira, porque amanhã não haverá votação. Amanhã teremos uma audiência por videoconferência com o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes. O combate à corrupção no Brasil, a história do combate à corrupção no Brasil está sendo escrita com avanços e recuos, né? Em determinados momentos nós avançamos, em outros momentos sofremos retrocessos deploráveis, como vem ocorrendo desde a eleição para cá, não é? Mexeram no COAF, na Receita Federal, no Ministério Público, na Polícia Federal, tentativa de invasão de competência, interferência indevida, conspiração contra a Operação Lava Jato, a tentativa de desqualificar a Operação Lava Jato, não é? De enfraquecê-la com ataques que não se justificam. Tudo isso faz parte de um confronto entre aqueles que querem a justiça prevalecendo e aqueles que preferem a sobrevivência da impunidade que prevaleceu no Brasil durante muitos anos, dos governos do PT, que nós tanto combatemos para que fossem sepultados, e hoje nós estamos verificando que há esse enfrentamento renovado, não é? Dos defensores da impunidade e dos defensores da justiça. Esses dois projetos são essenciais para o êxito do combate à corrupção no país. O fim do foro privilegiado das autoridades, são mais de 55 mil autoridades do Brasil, não existe nada igual em lugar nenhum do mundo, não há nenhum país do mundo que aceite esse privilégio execrável de se colocar autoridades num pedestal como se fossem inatingíveis. Porque, como nós temos o quádruplo grau de jurisdição, estes não passam pelo primeiro, não passam pelo segundo, não passam pelo terceiro. Eles só são submetidos ao quarto grau de jurisdição, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, veja, nós tivemos cerca de 200 condenações na Operação Lava Jato em primeira e segunda instância. Isso significou uma devolução de 5 bilhões de reais aos cofres públicos, com uma possibilidade de chegarmos a 20 bilhões de retorno aos cofres públicos. E você sabe, Emerson, que a indignação maior das pessoas sempre foi pelo fato de que o dinheiro roubado jamais volta, jamais voltava.
depois da Operação Lava Jato, começou a voltar. É evidente que ainda volta pouco, não o suficiente, mas começa a voltar. 5 bilhões já é um bom dinheiro que retornou aos cofres públicos, em razão do chamado acordo de leniência, que vem também na esteira da delação premiada. Isto promoveu o avanço, mudou a justiça no Brasil e fez com que a Operação Lava Jato se tornasse uma esperança real de mudança no Brasil, um avanço, um salto civilizatório. Então, nós dependemos agora de 2 projetos importantes. Nós já tivemos a prisão em segunda instância, que foi fundamental para que 165 pessoas fossem presas, inclusive poderosos. Depois que o Supremo mudou a jurisprudência, acabando com a prisão em segunda instância, muitos poderosos foram para casa, porque não há condenação em segunda instância. A aprovação desse projeto restabelece essa condição, e aí nós teremos mais criminosos presos, e o fim do foro privilegiado permitirá que criminosos do colarinho branco possam também ir para a cadeia, porque hoje eles estão protegidos por esse manto protetor do chamado foro privilegiado. Nós temos aí um confronto na Operação Lava Jato entre os que foram condenados em primeira instância e os que foram condenados no Supremo Tribunal Federal. Eu não posso falar no plural, porque foi um único condenado no Supremo Tribunal Federal, uma única condenação no Supremo Tribunal Federal, contra, eu repito, cerca de 200. Na verdade, foram 285 condenações em primeira instância, o que correspondeu à prisão de cerca de 165 condenados também em segunda instância, né? Então, não há o que questionar em relação à ação da Operação Lava Jato, a competência, o rigor, a eficiência e a legalidade da Operação Lava Jato. Por quê? Porque essas ações possibilitaram recursos que chegaram até o Supremo. Então, essas ações consagradas em primeira instância foram também consagradas em segunda, chegaram ao STJ, terceira, e até o Supremo, algumas em quarta. As mais importantes, as mais impactantes, as dos mais poderosos, chegaram até o Supremo Tribunal Federal. Então, quando se questiona hoje aquilo que chamam de lavajatismo, não é? É um questionamento que tem que ser repudiado pelo povo brasileiro. Nós não podemos, de forma alguma, admitir que se desvalorize, que se desqualifique, que se fragilize a Operação Lava Jato como uma política de combate à corrupção efetiva e que deveria ser institucionalizada como uma política de Estado de combate à corrupção permanente. Esse seria o ideal e certamente o desejo de todo o povo brasileiro.